me assistir. Ah, Hoje é Dia Mundial do Diabetes, então eu resolvi trazer essa pequena apresentação sobre diabetes para poder te contextualizar. Para você que não sabe nada sobre diabetes, aprender um pouco sobre diabetes. Então, esse é o objetivo. E saber alguns métodos eficientes para poder contornar isso. Sim, não é fácil para quem já tem diabetes lidar com isso, mas é possível ter uma vida saudável, tendo em conta que se é diabético. Bom, então, eu vou começar por definir o que é diabetes. Dizer que diabetes é uma doença crônica caracterizada por deficiência absoluta ou relativa de insulina ou insulinoresistência que conduz aos sintomas. Então, quer dizer que diabetes é deficiência ou ausência de insulina no nosso organismo. Quer dizer que essa insulina não está a funcionar bem ou não tem mesmo. Então, isso vai desencadear os sintomas que levam a diabetes. Então, nós temos alguns tipos de diabetes a caracterizar. Primeiro, temos a diabetes tipo 1, que é a ausência mesmo de insulina. Então, a diabetes tipo 1 é insuficiência de insulina. Depois temos a diabetes tipo 2, que é resistência e deficiência à insulina, praticamente. Também temos a diabetes gestacional, que acontece geralmente durante a gravidez, lá para o terceiro trimestre. Então, essa é a diabetes gestacional. Mas também temos diabetes por outras causas específicas, como diabetes por questões genéticas. Algumas pessoas têm diabetes mesmo pela genética, porque o pai tinha, ele também vai ter essa diabetes. Então, temos diabetes por algumas doenças. Então, algumas pessoas vão ter diabetes por doenças. Temos também o caso de diabetes induzidas por drogas. Estamos a falar de comprimidos e outro tipo de drogas que podem causar a diabetes. Então, em geral são esses temas, outros tipos de diabetes por causa específica, mas as mais comuns são essas três que eu disse aqui: a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Então, quais são os critérios para poder diagnosticar a diabetes? Primeiro, dizer que para diagnosticar a diabetes, o médico é que vai fazer isso. Você tem que ir ao médico quando apresentar os sintomas que eu vou mencionar aqui. Eu estou olhando do lado porque eu estou aqui com o meu computador ligado para poder ver os apontamentos e entregar toda a informação que eu queria falar para não esquecer. Então, por isso estou aqui com o meu computador ligado ao lado. Então, primeiro, para diagnosticar a diabetes, você vai ter que se atentar nos sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas? Que são urina em excesso, a pessoa urina muito. Então, é um dos sinais da diabetes. Depois, sede ao excesso, a pessoa sente muita sede. E depois, fome ao excesso. Então, a pessoa sente também muita fome. Repetindo esses três principais sinais: é urina ao excesso, a pessoa com diabetes urina muito. A pessoa com diabetes também sente muita sede, isso chamamos sede ao excesso, e também sente muita fome. Depois tem visão turva, tem dificuldade de ver. Então, também esse é um dos sinais do diabetes. E a pessoa também está sempre cansada. Geralmente esse é o sinal da diabetes tipo 1. E outro sinal muito frequente é perda de peso. A pessoa com diabetes começa a perder peso. E não só, também sua muito, mas dependendo da pessoa. Então, esses são os sinais e sintomas que podem
te fazer você a pensar que tem diabetes. Então, você já tem sinais e sintomas. Agora você tem que ir ao médico para fazer o diagnóstico, porque quem vai fazer o diagnóstico é o médico. Geralmente o médico vai pedir glicemia em jejum. Glicemia em jejum é o quê? Você vai ficar um tempo sem comer, num período de pelo menos 8 horas. Depois vai ao médico, ele vai fazer o exame com material adequado para poder diagnosticar isso. Mas não será só um dia só que vão fazer esse exame. Vão fazer, vai se ver qual é a tua quantidade de glicemia, vai se repetir mais vezes para poder ver a quantidade de glicemia. Mas também tem um outro método que o médico vai usar para diagnosticar, que é a glicemia depois de você comer. Geralmente 2 horas depois de você comer, o médico vai avaliar e vai ver a quantidade de a tua glicemia, quanto é que está. Então, depois também tem um outro método que é prova oral, tolerância oral à glicose. Glicose é açúcar. Então, também quem vai fazer é o médico. Lembrando que se você sentir aqueles sinais que eu mencionei, você tem que ir ao médico. Depois o médico vai fazer os exames corretos para saber se você tem diabetes ou não. Então, em geral, essa é a forma do diagnóstico de glucose, mas tem um limite que considera-se diabético quando o açúcar está acima de 11,1. Considera-se que essa pessoa tem diabetes. Então, quando está acima do normal é 5,6, essa pessoa está em pré-diabetes, não está diabética. A pessoa pode ter açúcar elevado, mas não está diabética. Então, quer dizer que se essa pessoa não controlar o que ingere, não controlar a sua alimentação, essa pessoa pode sair do pré-diabético a diabético. Então, é preciso ter muito controle nessa situação. E depois temos a diabetes dita, que é a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, na verdade, pode afetar a pessoa em qualquer idade, mas geralmente acontece com crianças e adolescentes. Então, é mais comum nisso, e algumas crianças adquirem isso mesmo desde a infância. E quais são as causas da diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1 tem duas causas, que é a susceptibilidade da pessoa já ter a diabetes, tipo, já tem pais diabéticos. A criança com facilidade pode nascer com diabetes, e também o meio ambiente onde a criança está inserida. Por exemplo, se onde a criança está inserida apanhou uma doença viral, por exemplo, eu já disse que algumas pessoas têm diabetes porque ficaram doentes, apanharam um vírus, ficaram infeccionadas. Então, se a criança apanha a doença, por exemplo, o vírus rubéola, que no cartão da criança é obrigatório vacinar, que é para a criança não poder apanhar esse vírus. Então, por exemplo, a criança apanha esse vírus, essa criança pode desenvolver diabetes tipo 1. E também outra causa é mesmo a alimentação. Por exemplo, as crianças que são alimentadas com leite de vaca antes de 3 meses de idade, pelo menos, têm aquela facilidade de ter diabetes. Então, possivelmente, essa criança pode ter diabetes tipo 1. Então, por isso é recomendado o leite materno, principalmente no recém-nascido. É muito importante o leite materno. Muito obrigado, Nádia, por estar a assistir aqui a tempo e hora mesmo, mas para também os que vierem depois vão poder assistir essa live, porque eu vou deixar gravada todas as lives que eu faço aqui no YouTube, como também as que faço no Facebook, deixo gravadas. Não, eu faço em 2 sítios, porque nem todo mundo usa Facebook, porque eu só fazia live no Facebook, mas descobri que nem todo mundo usa Facebook. Então, por isso eu estou optando também fazer nos 2 sítios, fazer Facebook, YouTube, depois fazer no Facebook. Então, vou deixar a live gravada. Se você quiser, pode compartilhar para quem quiser, porque a live vai ficar gravada. Então, nós temos a diabetes tipo 2. Repetindo, a diabetes tipo 1 é para criança. Acontece mais em criança e adolescente, mas não pode acontecer para
um adulto, por exemplo, pode acontecer, mas acontece mais em crianças e adolescentes. Agora, a diabetes tipo 2 é que ataca 90 a 95% da população, que é a diabetes do adulto. Essa diabetes do tipo 2 é mais pelos nossos hábitos alimentares, nosso estilo de vida. Então, quer dizer que nós vamos tendo um hábito de vida que não é saudável, um estilo de vida que não é saudável, nós vamos ter a diabetes tipo 2. Não vamos ter a diabetes tipo 2, porque a diabetes tipo 1, até a culpa pode não ser da criança, pode ser do pai. Sim, pode ser do pai da criança, mas tipo 2 é do estilo de vida da própria pessoa. Então, não vamos comendo mal, vamos comendo alimento não saudável, não vamos fazendo exercício físico. Então, o resultado será ganhar peso e esse peso vai nos levar a desenvolver a diabetes tipo 2. Tipo 2. Então, quais são os fatores de risco para desenvolver diabetes tipo 2? Então, quando digo fator de risco, é que tipo de pessoa tem facilidade de desenvolver essa doença. Primeiro, ter história familiar de diabetes. Por exemplo, na tua família já tem pessoas com diabetes. Vou dar um exemplo: o teu pai, a tua mãe ou um teu tio muito próximo teve diabetes. Então, você pode estar continuando a ter diabetes. Então, você tem que ficar preocupado para não poder ter diabetes, uma vez que você sabe que na tua família tem pessoas com diabetes ou teve pessoas com diabetes. Tipo, teu pai faleceu com diabetes, tua mãe faleceu com diabetes. Então, é um sinal de que você também pode sofrer de diabetes caso não mude os teus hábitos alimentares, caso não leve uma vida saudável. O fato de teus pais terem a diabetes não significa que você vai ter, mas você está em risco de desenvolver. Por isso você tem que se cuidar mais do que, por exemplo, alguém que não teve. Então é por aí. Então, outro fator de risco é a obesidade. Se você já está na obesidade, com obesidade, consideramos a obesidade IMC acima dos 30. Se tem um índice de massa corporal está a dar 30, você já está obeso. Então, você está em risco de ter diabetes. O que você tem que fazer é começar a tentar perder peso agora para não desenvolver diabetes. Tipo, estás obeso, mas ainda não tens diabetes. Você vai procurar perder peso para não desenvolver diabetes. Eu ouço muitas pessoas falarem: eu sou obeso, mas eu sou saudável. A obesidade em si só já é uma doença. E se você não procurar reverter, vai ter outras doenças. É mais ou menos por aí. Outro fator de risco a ter diabetes é o sedentarismo. O sedentarismo é não fazer atividade física. A pessoa que não faz nenhuma atividade física tem risco de desenvolver diabetes, porque um dos tratamentos, por exemplo, do diabetes é o exercício físico mesmo. Então, se você não se exercita, não gasta aquela energia, a chance de você desenvolver diabetes é maior. Por isso, sempre é bom se exercitar. Para fazer exercício não precisa de ir ao ginásio, não. Você pode fazer em casa, pode fazer caminhada. Muitas pessoas desvalorizam a caminhada, mas a caminhada é exercício físico e é um bom exercício físico. Antigamente não existia muito diabetes porque as pessoas não eram sedentárias, não tinham carro, às vezes não tinham televisão, então se ia daqui para o mercado, ia a pé. Se ia visitar alguém, ia a pé. Se ia viajar, no tempo que éramos nômades, praticamente andávamos a pé. Então, só que começamos a ter transporte, muita coisa, começamos a ficar mais sedentário. Então, a partir do momento que paramos de nos exercitar completamente. Então, é muito importante você fazer exercício para não ter diabetes. Então, outra questão também é a raça. Algumas raças têm muito risco de ter diabetes, outras raças não. Então, mas isso não se aplica muito para nós negros, né? Nossa raça não é, tipo, não está diretamente relacionada a essa que tem mostrado muita taxa elevada de diabetes, mas não significa que estamos isentos de ter a diabetes. Então, nós podemos ter a diabetes com facilidade também, somos humanos. Então, outro fator é ter intolerância à glicose. Então, se você for diagnosticado que tem intolerância à glicose, geralmente quem diagnostica isso é o médico.
há risco de você desenvolver diabetes tipo 2, porque o médico diagnosticou intolerância ao diabetes. Quem faz teste de intolerância oral à glicose é o médico. É o médico. Então, o médico vai fazer esse exame de intolerância à glicose, depois se vai medir, vai dizer se você tem chances ou não de ter diabetes. Então, outras pessoas que estão em risco de desenvolver diabetes são pessoas com hipertensão arterial. Então, a pessoa com hipertensão arterial tem muita chance de ter diabetes. E muitas pessoas, às vezes, são hipertensas e nem sabem que são hipertensas. Então, é por isso é muito importante você ir avaliar tensão constantemente, porque tensão é algo que nós não sabemos. Muitas das vezes a pessoa descobre que é hipertensa quando passa mal. Eu já vi casos de muitas pessoas que descobrem que são hipertensas quando começam a ter vertigens, começam a ter dor de cabeça, começam a ter dor atrás da nuca. Então, quando vão ao hospital, são medidos a tensão, descobrem que você é hipertensa. Essa pessoa é hipertensa. Então, é muito importante para a pessoa que tem hipertensão tomar cuidado. Significa que a pessoa que tem hipertensão vai fazer atividade física, vai ter uma melhor alimentação para não complicar o caso, não desenvolver diabetes. E também é bom você frequentemente, pelo menos eu diria uma vez por mês, vai avaliar a tua tensão arterial, porque é algo silencioso, que as pessoas só descobrem quando já estão hipertensas, já estão a ter todos os sintomas. Então é complicado. Agora também temos a diabetes gestacional, que acontece mais na gravidez. Acontece na gravidez, geralmente no terceiro trimestre. Então, geralmente acontece com mulheres, porque mulher é quem engravida, não acontece com homens. Então, a diabetes gestacional acontece no terceiro trimestre de gravidez. E se essa mulher não tratar, pode nascer uma criança diabética. Logo a criança fica com diabetes, vai crescendo assim. E também depois da gravidez, a mulher também corre risco de ter diabetes. Então, é bem provável que a mulher engravide, na gravidez tenha diabetes gestacional, nascer filho com diabetes. E também ela, depois da gravidez, continuar sendo diabética. Então, é muito importante uma alimentação boa na gravidez, sem muitos alimentos industrializados, com mais alimentos naturais, com alimentos mais saudáveis. Então, espero que esteja a ser perceptível. Vou continuar. Então, qual é a linha de tratamento da diabetes? A linha de tratamento da diabetes são três, né? São três, que é a medicação que o médico vai dar. Dizendo que quem indica medicamentos é o médico. O médico vai avaliar teu caso e vai ver se dá para ter medicamentos ou não. Caso tenha medicamento, caso seja para ter medicamentos, você vai cumprir a medicação prescrita pelo médico. Então, muito obrigado, Nádia. Então, você vai cumprir a medicação que o médico prescreveu e vai seguir de acordo com a prescrição médica. Além da medicação, você tem que fazer atividade física. Muitos estudos mostram que musculação é um bom tipo de atividade física para diabéticos, porque a musculação ajuda a baixar muito a diabetes. Então, seria muito bom se a pessoa diabética também fizesse um pouco de exercício de musculação, também fizesse outro exercício também aeróbico, pode ser caminhada, dependendo da tolerância da pessoa. Se a pessoa consegue correr, pode ser também corrida. Mas para fazer esse tipo de exercício, você precisa ter como professor de educação física, ou um profissional de educação física, para prescrever treino adequado para ti. Então, se você não tem um professor de educação física, comece com uma caminhada leve, uma caminhada básica, que você vai caminhando, por exemplo, 20 a 25 minutos por dia, e já é bom o suficiente para não te deixar com nenhum efeito colateral. Então, depois disso, a terceira linha de tratamento é a alimentação. Então, você tem que fazer boas escolhas alimentares
para não poder ter diabetes. Então, eu como sou nutricionista, vou falar mais da alimentação. Deixo o medicamento para os médicos, deixo a atividade física para os professores de educação física e os profissionais de educação física. Então, você vai ter que ter todas essas três componentes bem alinhadas. Agora, para diabetes, para quem tem diabetes, é importante seguir um plano alimentar. Procura alguém para fazer um plano alimentar para ti, um nutricionista ou outro profissional com competência de fazer um plano alimentar. Então, vai fazer um plano alimentar com as quantidades corretas para você poder seguir, para poder se alimentar bem. Estou a falar a você porque pode ser a pessoa que está na live, que há de ver esse vídeo, que tenha diabetes ou que conhece familiares ou alguém com diabetes. Então vai levar essa instrução aqui, procura um profissional de saúde com capacidade para poder fazer um plano alimentar para poder melhorar. E depois a pessoa com diabetes tem que contar, tem que saber quanto é de açúcar que está a consumir, carboidratos. Tem que saber controlar, porque se não saber controlar, vai descompensar. Então, ele deve saber controlar. Agora, não pode tirar todo o açúcar da alimentação. Açúcar é carboidrato, mas açúcar simples você pode tirar da dieta. Mas o açúcar complexo não pode tirar da dieta. O que acontece com as pessoas diabéticas, às vezes podem comer tudo. Se você encontrar uma pessoa que só come carne e salada, já não come arroz, não come grãos integrais, não come milho, não come outros alimentos, porque isso é errado. A pessoa com diabetes tem que consumir uma grande variedade, só que tem que ser alimentos integrais, não pode ser alimentos processados. Quer dizer, em vez de você levar a farinha que você compra, por exemplo, você compra uma Top Score, você já não vai usar Top Score, porque aquilo é refinado. Você pode levar o milho em si e moer. Você vai consumir todo o milho sem descascar, com a própria caixa. Aquela comida terá mais fibra para você poder consumir. Então, o diabético tem que pensar sempre em consumir alimentos integrais, não cortar todo o alimento, porque se diminuir muito baixo, pode ter hipoglicemia. Com facilidade, as pessoas com diabetes têm hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Hipoglicemia é açúcar baixo. Então, a pessoa tem açúcar baixo no organismo. E o que vai acontecer com essa pessoa? Pode entrar em coma. Se não tiver acompanhamento ali perto, não tiver médico perto, não você ser levado ao hospital, essa pessoa pode optar. Então, é muito arriscado cortar todo açúcar da dieta. Você só pode cortar todo o açúcar da dieta com acompanhamento de profissionais, quando houver a necessidade de reduzir muito a quantidade de açúcar, mas não é recomendado. Então é sempre bom você variar os alimentos. Quer dizer, você vai comer feijão, você vai comer arroz, vai comer batata, vai comer verduras, vai consumir frutas, mas sem exagero. Por aí, no máximo, 3 frutas. Você nunca vai passar 3 frutas por dia. Então, você vai ter uma grande variedade de alimentos para você consumir. De preferência que sejam alimentos naturais e poucos alimentos industrializados. Então, basicamente, isso é o que a pessoa diabética tem que comer. Alimentos integrais. Integrais quer dizer inteiro. No supermercado, se você for procurar alimentos integrais no supermercado, você vai encontrar caro. Mas você pode ter alimentos integrais a nível local. Porque quando eu digo arroz integral, nós pensamos que aquele está só no supermercado. O integral é inteiro, que não sofreu processamento. Quer dizer que eu levei aquele arroz da machamba, descasquei, ou pilei em casa, tirei. Aquele arroz é integral, inteiro, porque eu não fiz outro processo além de tirar a casca, a parte que não é comestível. Então, esse tipo de arroz você vai poder comer. Só que você, como diabético, vai ter que saber a quantidade certa, porque
esse alimento, apesar de ser integral, lá dentro do nosso organismo, vai ser açúcar. Então, se vai ser açúcar, você não pode exagerar, vai ter que consumir moderadamente. E depois tem outra questão, que é o tipo de culinária, que as pessoas às vezes esquecem. Ok, você vai controlar a quantidade de açúcar, vai controlar a quantidade de carboidrato que você vai comer. Também tem que saber controlar o método de culinária. Por exemplo, se você fritar, não é bom para a saúde de ninguém. Também não é bom para quem tem diabético. Então, o diabético vai ter que cortar as frituras. Vai optar mais pelo cozido e assado. O diabético vai ter que evitar esmagar os alimentos. Por exemplo, batata. Vale a pena comer uma batata cozida, porque terá mais fibra e menos açúcar. Mas se esmagar aquela batata vai ter mais açúcar. O índice glicêmico aumenta naquele alimento. Então tem que ter em conta esses métodos de culinários saudáveis, além da alimentação saudável. A pessoa diabética tem que optar por cozinhar os alimentos. Ferver mesmo, cozer os alimentos é a melhor forma de consumir, exceto os alimentos que podem comer cru, saladas e tal, podem comer cru sem problema. E as frutas também podem comer, mas não exagerar, não mais do que três, por exemplo. E uma fruta muito aliada para a diabetes é a goiaba. A goiaba ajuda a baixar a quantidade de açúcar, mas também não exagero, porque há pessoas que já ouviram que a goiaba é boa para baixar açúcar, vão comer muita goiaba, aí você estará a se prejudicar, não estará a ajudar. Então, basicamente, o que vai te fazer ter uma alimentação saudável e longa, tendo diabetes, é entender isso. Ótimo método de culinária, ótima escolha alimentar, escolher bons alimentos e boas quantidades. Não banir os alimentos, não tirar muitos alimentos, não fazer uma coisa muito restritiva. E é mais ou menos isso. E também as pessoas diabéticas têm que parar de beber. Tem que parar de beber, tem que tirar o álcool da sua rotina. Se está a ser difícil tirar o álcool, vai reduzir. Então a questão é reduzir, vai tentar moderar o máximo que possível. Porque as recomendações de álcool é 2 para homem, 1 para mulher por dia. Não mais do que isso. Então, mulher, 1 garrafa de bebida alcoólica no máximo por dia já está. Homem, 2 garrafas no máximo já está. Mas se conseguir parar de consumir bebidas alcoólicas, é melhor para poder reverter o quadro de diabetes. Então, nós sabemos que a diabetes não tratada leva a muitos sintomas. É uma doença muito arriscada. Pode levar a coma que pode levar ao óbito. E não só a diabetes provoca impotência, provoca cegueira, provoca dor nas articulações, provoca ferida, provoca alteração de consciência. A pessoa fica inconsciente. Eu dizer que vai ficar maluco porque não está a conseguir tratar aquela diabetes. Então, a diabetes controla-se por esses 3 mecanismos: alimentação, dieta e atividade física. Então, se você conseguir regular tudo isso, vai prevenir futuros problemas. Vai prevenir que você não seja cego, vai prevenir que você não tenha feridas que não curam, vai prevenir que você não fique consciente, vai prevenir que você não fique impotente, vai prevenir que você não entre em coma, vai prevenir também que você não contamine, não transmita esses genes para os teus filhos, caso não tenha filho, para teus filhos não nasceram com diabetes. Então tudo isso é questão de você cuidar bem. Digo você, para quem está na live, para quem vai assistir, mas também são para as pessoas que você conhece com esse problema. Então, o foco é esse: um bom plano alimentar, cumprir a medicação, caso seja possível cumprir a medicação, caso tenha que cumprir a medicação, quem dita a medicação é o médico, e também o hábito alimentar. Então, basicamente, é isso que eu tenho a trazer sobre diabetes. Dizer que a pessoa com diabetes pode viver bem,
ter uma vida normal, porque não há restrição como qualquer outra pessoa. Então, as recomendações para diabéticos são as mesmas de uma pessoa normal, só que tem que ter em conta esses hábitos saudáveis. As pessoas com diabetes vivem normalmente. Para você viver com diabetes, não precisa de ser rico. Principalmente aqui em Moçambique, os alimentos estão acessíveis. Só que acontece com nós desprezamos alguns alimentos que temos ali no bairro. Preferimos ir comprar um alimento que se calhar está mais caro no supermercado. Por isso falamos que a dieta do diabético é cara. Não é cara. A partir do momento que você sabe escolher os alimentos, sabe confeccionar os alimentos, sabe escolher bons métodos, sabe escolher os melhores pratos, você vive normalmente, sem precisar de gastar muito dinheiro para se alimentar, como as pessoas pensam. Então, é muito barato conseguir se alimentar com diabetes. Tudo é questão de hábitos. Então, esse é o vídeo que eu tinha que trazer para hoje, no Dia Mundial do Combate à Diabetes. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou responder assim que possível. E mesmo se você está assistindo depois de eu terminar essa live, é só deixar o comentário aqui. Eu vou responder também sempre que possível. Dizer que eu vou deixar meu número aqui também na descrição do vídeo, para quem quiser entrar em contato comigo, mas logo ter alguma dúvida que acha que não pode deixar no comentário, vai poder tirar essa dúvida e deixar mais logo comigo lá no WhatsApp, ou mesmo ligar. Meu número vou deixar aqui e dizer que eu sou de Moçambique. Quem assistir fora de Moçambique, o número só é válido para Moçambique. Então, obrigado para você que me acompanhou e obrigado também para você que vai acompanhar depois da live ficar gravada.